Acho que está faltando só o sombra, poli e pri. Certo. Pois vamos começar. Então, assim, gente, essa capacitação vai ser um pouquinho extensa, tá? Vou avisar. Mas aí a gente vai dar uma pausazinha no meio. Então a Sarinha vai começar, e aí quando a Sarinha terminar, a gente dá uma breve pausa aí para tomar um café, comer alguma besteira e a gente retorna, certo? Então essa capacitação hoje, como a gente falou, ela é voltada para exame físico pediátrico. Então vai ser toda direcionada para exame físico. E os objetivos aqui são esses, certo? A gente quer apresentar os principais achados normais do exame físico. Primeiro, os principais achados patológicos, pelo menos os mais frequentes. Apresentar alguns parâmetros que a gente pode utilizar para identificar esses achados anormais. E aí a gente vai apresentar também umas dicas para a gente conduzir um exame físico tranquilo, tá bom? Então, são essas coisas que a gente quer fazer hoje. Aí a Sarinha vai começar. Pode assumir, Luca. Vocês me escutam bem? Escutamos. Espera aí, pessoal. Vou alterar aqui só a configuração, porque senão... Deu um breve travado aqui. Então, primeiramente, qualquer coisa que vocês quiserem... Amiga, tá baixo. Ficou baixo? Qualquer coisa que vocês quiserem interromper, perguntar e tal, só vai, tá? Então, eu trouxe, uns princípios básicos, orientações gerais, né? Antes de entrar no exame físico em si, porque são, condutas essenciais para guiar o exame físico na criança, porque, primeiramente, começar dizendo que a criança não é um pequeno adulto. Então, muitas coisas que são aplicadas ao adulto não são aplicadas para a criança, tá? Não imaginar a criança que nem o poderoso chefinho, porque não é um pequeno adulto. E, então, falar com a criança com voz suave, evitar atitudes intempestivas, porque a criança, ela também vive, num mundo muito voltado à imaginação, assim, então, muitas coisas bruscas e, grosseiras, ela pode ver como ameaçador, né? Você imagina, aquela situação chegando várias pessoas para olhar dentro da sua boca, assim, se cercando, e a criança vai pensar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Então, também, né, só examinar a criança na presença de pais ou acompanhantes, evitar deitar a criança à força ou imobilizá-la, bem como despí-la, e se tocar, né, de que contenção também não é uma atitude muito adequada na pediatria. Ela pode ser usada, em algum momento, mas específico, mas a contenção, ela não é uma coisa frequentemente utilizada. Ser agradável e tranquilizador com a criança, né, vá com calma, evitar movimentos bruscos, como eu já tinha dito. Pode passar. Pode passar. Tá. Volta. A criança pode oferecer resistência, né, principalmente na fase entre 6 meses e 3 anos de idade, mas, antes disso, enquanto o bebê bem pequenininho, ela não consegue, oferecer muita resistência a você segue o exame físico normal e é, ótimo. É importante estabelecer uma sequência do exame clínico que possa ser adaptada. O ideal é que a gente faça crânio caudal, aquela sequência normal da semiologia, né, e tudo, mas na criança nem sempre isso é possível, porque pode ser que ela não esteja sendo colaborativa. Então, o importante é você estabelecer na sua cabeça as coisas que você tem que fazer e, assim, não esquecer. Mesmo que você mude a ordem, etc., o importante é não deixar de fazer uma parte do exame físico. E seguir ele como for possível, né? Se a criança estiver dormindo no colo da mãe dela e, você puder fazer ausculta, contar a frequência respiratória, você faz isso com ela dormindo no colo da mãe dela, porque não tem problema, vai ser mais fácil para você. Aquecer a mão, estetoscópio também, né, para não assustar a criança na hora e acabar prejudicando o seu exame, se a criança começar a chorar e tudo.
Então, né, avaliar enquanto ela dorme cor, frequência respiratória, grau de nutrição. Se possível também, né, se for um bebezinho, por exemplo, ocupar as mãos da criança, deixar ela com um brinquedinho lá e tal, intertida enquanto você faz as coisas. Você pode brincar com a criança também, né, tipo, pôr o estetoscópio no joelho dela, ou sei lá, tipo, fazer brincadeirinhas se for um bebê pequeno, que ajuda também, descontrai, ele não fica com tanto medo, assim, de você. E lembrar, né, que os pais, eles são fatores de sua grande ajuda, então, tipo, que você puder usar eles para lhe ajudar, você faz. Se ele puder, tipo, guiar a criança na pesagem, se ele puder ajudar enquanto ela está sendo medida, né, segurar ela lá, e também, tipo, deitar ela na maca para o exame, você conta com a ajuda dos pais. Chamar a criança pelo nome, né, a criança maiorzinha, tipo, não errar o nome dela, não errar a idade, e não falar com 10 dentes, né, na frente dela, tipo, aquela criança maiorzinha, é o bebezinho, né, o bebezinho da sua avó, tipo assim, não fala com 10 dentes na frente da criança, porque não vai ser legal. Pronto, né? Aí eu trouxe só um guiazinho, assim, de idade, porque às vezes é falado, você fica meio confuso. Então, só para guiar mais ou menos, até 28 dias, né, um neonato, de 0 a 2 anos é um lactente, de 2 a 4 anos é pré-escolar, de 5 a 10 anos é o escolar, e de 11 a 19 é adolescente. Eu tirei isso aí da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Que eu acho que essas idades podem dar uma variada aí, dependendo do lugar que você olhar. Gente, isso é pontuar duas coisas. Isso aqui que a Célia colocou é extremamente importante, porque na maioria das coisas que a gente vai ler em termos de pediatria, as referências elas não utilizam idade, certo? Então elas se referenciam diretamente à expressão o lactente, o pré-escolar, o escolar, né? Então ele não dá tipo assim, a criança da idade de tal a tantos anos, não. Ele se referencia ao termo utilizado, certo? Então isso aqui é muito importante você fixar, né, de alguma forma, e lembrar que em termos de Prosafe a gente trabalha estritamente com lactentes, tá certo? Então o lactente seria a criança até 2 anos, como a gente pega até os 18 meses, né? Então a gente trabalha com lactentes, ok? Para vocês alguma trabalho no congresso, uma coisa, quem são as crianças? Amigo, do seu áudio tá falhando, acho que tá desconectado aí, coisa. Pronto, não era isso. Se algum no meio do mundo perguntar com quem são as crianças que o Prosafe trabalha, a gente trabalha com lactentes. Então, os meninos da SEMI agora, no momento de vocês, definir assim o que é um sinal e um sintoma, porque o sinal é aquilo que a gente consegue verificar no paciente, né, através dos nossos sentidos, que é basicamente aquilo que a gente vai ver hoje no exame físico pediátrico. E o sintoma são, tipo, as queixas do paciente, né, no caso, as queixas que a mãe traz, e é aquela coisa que a gente avalia mais, assim, na anamnese. Pode passar. Então, o exame físico pediátrico, ele é composto por várias partes. Aí aqui a gente tem, né, avaliação de aspecto geral e sinais vitais, medidas antropométricas e exame dos sistemas. Para quem não sabe, o exame dos sistemas, ele é composto basicamente por 4 partes: a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Idealmente, como eu disse, no sentido crânio-caudal, mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, né? O importante é não esquecer de alguma parte. Então, esses são basicamente os componentes do exame físico pediátrico. Pode passar. Mas, por conta da extensão, hoje a gente vai abordar só o aspecto geral, sinais vitais e exame dos sistemas. A gente não vai falar das medidas antropométricas, que eu acho que é uma coisa que daria uma outra capacitação inteira só disso. Pode ir. Sobre o aspecto geral, né? O que é isso? É a observação primária, assim, da criança ao chegar. São as coisas que você bate o olho, assim, e consegue perceber. E aí a gente tem várias categorias de coisas que precisam ser observadas. Por exemplo, né, quando ela chega, a atividade. Será que é uma criancinha que chega que nem está na primeira foto, tipo, sorrindo, dando linguinha, coisa fofa? Ou será que ela é uma criança que está mais que nem a da segunda foto? Que ela está chorosa, que ela está, tipo, quietinha no braço da mãe, que ela está sonolenta, que ela está dormindo. E a outra, né, tipo, é a atitude, que é aquela posição de conforto que o paciente adota. Que ele pode, tipo, estar normal, não ter nada, ou ele pode estar numa posição ortopneca, que é aquela que ele está com alguma dificuldade respiratória, né? Ou gêmeo peitoral, tentando, tipo, aliviar alguma dor.
Ou então, tipo, as famosas posições antálgicas, né? Que é aquelas para tentar compensar a dor, tipo, se ele fica assim de lado, com a mão assim no lugar que tá doendo, ou que nem essas duas criancinhas na foto, né? Que, tipo, a primeira sugere assim, uma dor de cabeça, a outra sugere tipo, uma dor de ouvido, né? Que tá lá. Eu só pontuar também que isso aqui que a Sara está falando é tão importante que às vezes entra como critério de internação para algumas coisas, tá? E como parâmetro de avaliação. Porque a criança, muitas vezes, ela não sabe, ou ela ainda não sabe falar, se a gente estiver falando de uma criança muito nova, ou a criança ela não consegue se expressar direito. Então, às vezes, a única coisa que ela vai ter é uma criança que estava bem, e do nada ela passou a estar extremamente hipoativa, extremamente molinha, com uma carinha ruim, entendeu? Os professores até falam que a gente tem que valorizar muito esse sinal subjetivo de carinha ruim, né? Uma criança que não aparenta estar bem. Então, isso aqui é muito importante se avaliar, certo? O jeito que essa criança está. Inclusive, né, uma das coisas que eles falam que às vezes tá os bebezinhos na UTI, aí a técnica de enfermagem chega, doutor, aquele bebezinho ele tá ruim. E aí, tipo, ela não especifica para você o que tá acontecendo, mas ela percebe que houve uma mudança, né, tipo, das características daquele bebezinho, se ele ficou mais irritado, se ele ficou mais deprimido, assim. E aí, outros aspectos, né, da criança que pode ser avaliado, tipo, logo no momento que ela chega, é a marcha, né, se ela anda normal, ou se, tipo, para a idade dela já devia estar andando, ela não está andando, ou se ela apresentar algum sinal que nem esse, né, o pezinho da bailarina, que acontece muito, tipo, em criança com paralisia cerebral, ou também com cortamento do tendão. E outro aspecto é o peso corporal, que é muito importante a gente destacar que no comecinho da infância, assim, né, os aspectos ambientais, eles são mais relevantes para o desenvolvimento da criança do que os aspectos genéticos. Então, se ela não está ganhando peso, se ela não está ganhando altura, tem alguma coisa acontecendo. E aí, justamente, né, o peso é um grande fator para avaliar a nutrição e desenvolvimento, assim, como um todo. E aí eu trouxe dois extremos aí para mostrar para vocês, né, uma desnutrição grave e também o que está acontecendo muito, né, com as nossas crianças, assim, a questão da obesidade. Agora, pode passar, né? E aí, mais coisas, né, a serem avaliadas, a estatura. E aí, só destacar, não é o nosso objetivo hoje, mas as crianças até 2 anos, elas são medidas deitadas, né? E o biotipo, se é longilíneo, normolíneo ou brevilíneo. Pronto. Aí, outra característica importante das crianças é a fala e estado psíquico, né? Não sei se vocês já repararam, mas desde bebezinhos as crianças ficam com aquelas falações, né? Tipo, tentando conversar, né? Interagir com, tipo, as outras pessoas do ambiente. Então, aquilo também é bem característico e deve estar acontecendo, né? Tipo, para a gente ficar atento a problemas de atraso de fala e etc. Então, né, vamos começar o exame físico da criança. Primeiramente, a gente vai fazer, tipo, uma divisão, né, exame físico da cabeça, do pescoço, tórax, e assim vai seguir, né, a capacitação. E aí, no exame físico da cabeça, a gente vai separar em 2 partes, que é a cabeça e a face. E aí, no da cabeça, a gente vai falar sobre, tipo, análise de crânio e etc., e na face, né, que, tipo, aquela parte revestida por pele, mucosas, a gente vai avaliar nariz, boca, orelhas, os olhos, as pálpebras, cílios e supercílios. Então, achados normais do crânio, né? As proeminências ósseas frontais, parietais, occipitais têm que ser simétricas, o perímetro cefálico tem que ser compatível com a idade, né, normocefalia, daí a importância de dar segmento na caderneta. O couro cabeludo deve ser brilhante, sedoso, firme e elástico, deve ser limpo e isento de infestações e lesões. Pode passar. Né? Peraí. Pronto, né? E aí, achados anormais, o que a gente pode encontrar de errado? Macro ou microcefalia, né? Que é aquela questão de a macrocefalia, 2 desvios padrões a mais do que seria normal, e a microcefalia, né? Tipo, 2 desvios padrões a menos do que seria normal.
E aí a gente pode ter proeminências ósseas assimétricas por um trauma ou um defeito congênito. Ali era a oclusão precoce ou tardia das fontanelas deprimidas ou abaladas. Lembrando que as fontanelas, né, elas devem fechar de 12 a 18 meses, mas às vezes elas podem começar a fechar antes, a partir dos 9 meses, não tem problema. E aí, presença de lesões, descamações, infestações e evidências de traumatismo, né, no crânio da criança. Ou também a alopecia, presença de sujeira, odor desagradável, infestações. E eu queria destacar também uma coisa, que a negligência, ela também é um tipo de violência contra a criança, tá? Então, tipo, aquela criança sujinha, ou que não parece estar sendo bem cuidada pelas mães, tá? Isso é uma coisa importante de ser observada. Pronto, né? Aí eu queria que vocês me dissessem o que vocês conseguem ver, tipo, o que tá diferente aí, que não devia estar acontecendo. Esse é o momento que vocês participam. Vamos, galera. Tem uma criancinha com piolho. Cara, sobre a alopecia, porque assim, foi falado, acho que a gente viu muito por conta do BBB agora, né, por conta do Lucas, e aí é muito comentado que adultos é muito pelo estresse. Nas crianças tem alguma causa, assim, que seja levada em consideração? Ah, sim. Então, mais tardiamente, a criança vai ter desidratação de mucosa, vai ter desidratação da pele, mas a fontanela é a primeira, entendeu? Então, ela é a melhor, assim, por assim dizer. Agora sobre... Isso, moleira. Agora sobre a face, né? Ideal que a gente tenha traços fisionômicos normais, né? Proporções características e simetria, movimentação e tônus muscular normais. Aí, achados anormais, que a gente tem assimetria em alguma porção da face, né? Faces típicas, como a renal, mixedematosa, acromegálica. Implantação anormal das orelhas, né? Tipo aquelas orelhas com baixa implantação, nariz em célula, lábio leporino, bicognatia, que é aquele queixinho que é pequenininho. Paralisias faciais também, né? Tipo as centrais, as periféricas. E protusão da língua. Pode passar. Gente, só para quem nunca viu semiologia, tá? Quando a gente fala facies típica, a gente está falando como se fosse típica de alguma síndrome, tá? Então, sempre que vocês virem facies atípica, não quer dizer uma face anormal. Pelo contrário, seria uma face, né, que não é típica de nenhuma síndrome ou nenhuma doença, tá? Então, tá tudo ok. Só complementando aqui, Nicolas, que tu falou agora, né? Tipo, que é uma coisa sindrômica, né? Tipo, tem algumas doenças que elas têm um conjunto de características que é particular a elas. E aí a gente, tipo, chama isso de uma síndrome, né? Aí no caso das faces típicas, né? É tipo algum conjunto sindrômico talvez que esteja acontecendo, que aí dá, tipo, aquela característica particular que você pressupõe que a criança tem, tipo, aquela doença específica, a partir da maneira que ela está apresentando. E aí, os achados?
que a gente vê nessas aqui, gente? Bora, meninos. Sêmio, cadê vocês? Essa aqui é a mais fácil, vai. Eu sei só a fáscia renal, eu acho que é a de baixo, que é a insuficiência renal, né? Bora, galera, vocês conseguem. A primeira é protusão da língua. Já ia dizer. A que tu falou que é a protusão da língua? Isso, a macroglossia, protusão da língua também. E essa daqui? A segunda é nariz em cela. Tarim? E a terceira já falaram, alguém falou no chat, né? A paralisia facial. Então, a primeira, né, tem uma macroglossia com a protusão da língua, muito, tipo, característica de crianças que nascem com, tipo, hipotireoidismo congênito. Nariz em cela, que ele pode dar, tipo, de várias coisas, infecções congênitas por sífilis, síndrome de Down também. E aí, a de baixo, né, a gente tem um edema caracteristicamente renal, né, por exemplo, da síndrome nefrótica. E a última é a paralisia facial, né? Pode passar. Então, no exame físico dos olhos. O exame físico dos olhos, gente, é uma coisa muito complexa e são descritos, tipo, inúmeros exames para avaliação dos olhos, o que eu acho que não é o nosso objetivo aqui. Então, eu trouxe, assim, tipo, as coisas mais simples que a gente pode avaliar, tipo, rapidamente e que seria possível fazer, né? De movimentos oculares em busca de algum tipo de desvio, também, tipo, anomalias no globo ocular e seus anexos que seriam, tipo, facilmente visíveis. Pode passar, né? Então, o que a gente espera encontrar, né? Movimentos oculares coordenados, tamanho e distância proporcionais, né? São simétricos. As pálpebras que são suficientes para fechar o olho, a esclerótica branca, as pupilas que são iguais, né? E conseguem fechar e abrir normalmente, que tem a resposta à luz e a acomodação. Pode passar. E aí, achados anormais, microoftalmia, né? Aquele olhinho pequenininho, anoftalmia, quando, tipo, a criança nasce sem, tipo, um globo ocular sem ter, né? Exoftalmia, que são aqueles olhos muito protusos, assim, para fora, característico de hipertireoidismo, por exemplo. Ou enoftalmia, que, tipo, aquele olho que parece que está mais para dentro. Pitose, que é quando a pálpebrazinha está meio caída e ela fecha uma parte da fenda, né? E aí também a gente pode procurar por sinais de infecção, ardor, calor, prurido, edema, e saindo, tipo, às vezes, secreção purulenta também. E ordéolos e calásios, né, que são tipos de manifestações nas pálpebras. Os ordéolos é o famoso terçol, tá? Os calásios, se eu não me engano, eles não têm etiologia infecciosa. E aí a gente tem palidez na conjuntiva palpebral, né, muito característico assim, de anemia, icterícia também. Então, vamos lá. O primeiro é a icterícia. O segundo é pitose, eu acho. Eu acho que não. Esse Não tem. O último lá tem um ordelo, né? Que no caso é o terçol. Aqui, esse Pitose é o aqui. do meio. Estrabismo. Estrabismo. Então, é isso mesmo, né? Só, tipo, a segunda imagem, quando vocês ficou muito claro, tipo, ele não tem, né, um dos globos oculares. Do lado esquerdo. Isso. Qual o nome mesmo quando não tem? Gente, peraí, eu vou escrever. É, que tá aqui. Entendeu? Anoftalmia. Tá certo. Pequenos problemas de dicção. Mas vamos superar. Do exame físico dos ouvidos, né? Aí na orelha a gente vai verificar o lóbulo, a posição, o tamanho, o comprimento, sensibilidade, né? Possíveis alterações de audição e de vertigem também. Por quê, né? Porque, tipo, alguns tipos de vertigem, elas podem ter origem, né, nos aparelhos internos do ouvido, toda aquela coisa que, sinceramente, eu não lembro muito, mas que podem estar acontecendo lá, naquele sistema, né, vestibular. Então, achados normais dos ouvidos, implantação normal, tamanho proporcional, né, simétrico os dois lados, ausência de sinais de infecção e pavilhão auricular presente. Pode passar.
achados anormais nos ouvidos, malformações, né, ausência de pavilhão auricular, implantação baixa, tamanho desproporcionalmente menor, a microtia, ou maior, a macrotia, secreção, odor desagradável e inexistência de indícios de capacidade auditiva, né, que é uma coisa muito importante. E aí, Nicolas, não passa agora que eu queria só acrescentar uma coisa que eu não coloquei aí, né, mas a otalgia, né, a dor de ouvido, é uma queixa muito frequente das crianças, né, e elas podem acontecer por, tipo, N motivos, pode ser uma otite média, uma otite externa, e aí pode ter otorreia, né, que é quando está saindo secreção de dentro do ouvido, e aí ficar atento a esses fatores também, que não estão aí, mas a gente produziu um material escrito que está, tipo, muito, muito completo e bexinte, e também estranho dentro do ouvido, é importante. Pois é, eu também tive otite, foi horrível, eu chorei tanto. E é isso, a gente produziu um material escrito que está bem, bem completinho, com todas as coisas, e aí depois a gente vai mandar vocês. Pronto, vamos lá. O primeiro é uma criança com síndrome de Down, né? Implantação baixa, né? Essa daqui eu esqueci o nome desses negocinhos. Não, do outro lado, Isso são apêndices, né? Apêndicezinhos pré-auriculares. E o outro, né? Mas é persistência daquele negócio de embriologia, que eu esqueci o nome. Não é. Tipo, a persistência, ela dá tipo um furinho. Pois é, o furinho, é verdade. Aí você tem que ficar atento, eu não lembro o nome, sério, mas tipo, tem que ficar atento se sai alguma secreção, alguma coisa, né? E aí, esse outro, né, é um tipo de microtia, que ele tem vários tipo, níveis de microtia. Ele pode ser desde, tipo, um pequenininho, uma deformaçãozinha pequena, até anotia, né, não ter. Deixa eu ver aqui que perguntaram alguma coisa. Não, a criança com síndrome de Down é pela baixa implantação da orelha, como é que sabe, né? Você, tipo, projeta uma linha entre o cantinho do olho, né, e a proeminência occipital lá atrás. E aí, a parte superior, tipo, o terço superior da orelha, ele está abaixo dessa linha. E aí a gente diz que é uma implantação baixa. É muito característico, assim, da síndrome de Down. E outra coisa é destacar esses apêndices, né, auriculares aí, porque a gente tem que fazer uma investigação renal, assim, importante nessa criança, porque ele está muito associado a problemas renais, alterações de morfologia renal. Respondi tudo? Acho que sim. Exame físico do nariz, né? Aí verificar tamanho, a forma, o aspecto, o septo, para constatar desvio, pode passar. Aí, achados normais são as narinas simétricas, a ausência de movimentos oscilatórios das asas do nariz, né? O que é isso? Tipo, criancinha que está com alguma dificuldade respiratória, que o narizinho dela fica mexendo assim. Tem gente que consegue fazer porque quer, né? Tipo, mexer assim, eu não consigo. Então, eu bloqueio com a asa do meu nariz, ela não mexe. Mas as mucosas têm que estar... Ô, Sabrina! As mucosas têm que estar íntegras, né? As fossas nasais permeáveis, ausência de secreção, sujeira, o corpo estranho. Prevenção de acidentes, né? Cuidado com corpos estranhos na narina das crianças, tipo um feijãozinho que ela pode aspirar. Então, achados anormais, né? Pode ter desvio de septo, que acaba prejudicando um pouco a respiração da criança. Os batimentos de asa do nariz, edema, secreção, ressecamento, hemorragia e sujeira e obstrução nasal. Tem muita mensagem acontecendo aqui no chat. Vai perguntar. Ah, tá bom. Caroço de laranja, ok. E aí, vamos lá. Acima do septo. Isso. E o outro é secreção, né? Exatamente. Pode passar. Exame físico da boca e... pode falar, Nicolas. Amigo, só quando a gente lembrar que quando a gente está falando de secreção, a gente tem que caracterizar, né? Então, aqui a gente tem uma secreção ainda que é mucosa, né? Não é uma secreção ainda
purulenta, ela não é esverdeada. Ela é bem clarinha, tá vendo? E também não é uma secreção sanguinolenta, porque também não estou vendo sangue. Então, sempre que a gente vai descrevendo secreção, tem que descrever a característica. E é observar, né, tipo, a evolução da infecção de via aérea, né? Porque começa assim, né, ele bem clarinho e tudo, e com o passar dos dias ele tende a mudar de aspecto, assim, mudar de cor e etc. Pode passar. Exame físico da boca e orofaringe, né? Isso. Muito fofo. Sim, gente, eu acho fofo. Juro. O exame físico da boca e orofaringe, junto com, né, a medição assim, do perímetro cefálico, porque também é uma coisa estressante, ele pode ser realizado no final de todo o exame físico, né? Porque aí, tipo, você vai logo olhando a queixa aquela, aí você vai direto olhando isso, você não consegue ler mais nada, porque a criança começa a gritar, a espernear, e não vai deixar mais. Então, assim, reserve por último, né, para não alterar o restante do seu exame físico. Pode passar. E aí, achados normais da boca e orofaringe. A mucosa oral rosa, brilhante, lisa, uniforme e úmida, importante nessa característica, justamente por causa da questão da desidratação. Dentição compatível com a idade, não vou falar muito sobre isso, porque eu não sei bem. Eu sei que os primeiros dentinhos, eles nascem, tipo, 6 meses e tal, e eles começam a cair, tipo, 5, 6 anos. Mas fora isso, eu não sei muito, mas, tipo, tem gráficos para isso, se vocês quiserem olhar. Língua com tamanho e mobilidade normais, freio lingual normal. É uma coisa muito importante de olhar nos bebezinhos, né? Porque isso pode prejudicar muito o processo de amamentação, causar feridas nos mamilos da mãe e também prejudicar a questão da evolução da fala, né? Quando ele crescer. E aí, o palato duro, palato mole e úvula íntegros, amígdalas facilmente observáveis. Pode passar. Esse freio lingual, gente, ele está presente naquela triagem neonatal, né? Então, todo bebê que sai da maternidade, ele tem que ir com várias triagens. Então, teste do olhinho, teste do pezinho, teste do ouvidinho, e um é o teste da linguinha, que nada mais é do que verificar se essa criança ela tem o freio lingual solto, né? Ou se ela tem a língua presa. E aí é que a conduta vai depender do médico, porque vai ter gente defendendo que tem que fazer o cortezinho, tem gente que vai defender que só com a própria amamentação e o crescimento da língua ela tende a soltar, né? Mas isso aqui é para lembrar que uma das coisas que tem que olhar é esse freio lingual. Eu não sei se vocês conseguem entender o que é, mas vai ter uma fotinha, tá? Então, se tipo, você não estiver entendendo o que é um freio lingual, vai ter uma fotinha depois. Estomatite, né? Tipo as aftas. Macroglossia ou microglossia. Freio lingual curto, que a gente já falou. Se tem fenda palatina, né? Também é um fator importante ser observado, porque toda a questão da amamentação, né? Que pode voltar aquele leite pela fenda. Isso. Sinais de inflamação, infecção, placa de secreção recobrindo as amígdalas, né? Muito comum nas amigdalites, a infecção de garganta, né? Bacteriana, principalmente. Vamos lá. O primeiro é o amiloporina, eu acho que de lado é o freio lingual. Embaixo é a amidalite, né? Aí tem afta, não sei se é afta, e o outro é fissura de palato. Isso, exatamente. Pode passar, né? Então, né? Aí agora as coisas vão ser um pouco mais breves. No exame físico do pescoço, a gente verifica se é simétrico, se tem massas ou cicatrizes, né? Palpar... Gente, meu cachorro. Palpar as glândulas também. Tá atrapalhando? Não. De boa. Porque se ele atrapalhar, eu peço para mim me dar um jeito. O pescoço é a sede de alguns nódulos e tumores, né? Que uns são congênitos e outros adquiridos, então tem que ficar atento a isso aí. Aí, dentre os adquiridos, é muito comum, tipo, a formação de vários nódulozinhos, que nada mais são que linfonodos, né, reacionais a alguma inflamação que está acontecendo por ali na região. E dentre os congênitos mais comuns, a gente tem o cisto tireoglosso e o cisto branquial, né, que o cisto tireoglosso, ele fica na região da linha média do pescoço, e o cisto branquial fica mais anterior ou lateralmente.
E aí, só um destaque, assim, do desenvolvimento, né, motor, que aproximadamente em torno dos 3 meses, o pescoço do lactente já começa a se sustentar. Só que ele fica meio capenga, assim, pendendo ainda, né, tipo, nessa idade. Mas aí, tipo, em torno dos 6 meses já é para ele estar bem durinho, bem direitinho. Pode passar. E aí, os achados, vamos lá. Eu não falei desse último, mas vamos ver se vocês conseguem. O último é o protocolo cogênito. Ai, perfeito. Diz como é que a gente trata, que eu fiquei muito assim. Amiga, o que eu vi na época de pediatria, porque pediatria não foi um módulo muito legal para mim. Então, eu lembro que tem as órteses e tem fisioterapia, né? Para a questão do pessoas congênitas, protocolo. Pois é. Deve ser muito incômodo, né? Porque, tipo, ele acho que ele acaba atrapalhando muito, assim, das habilidades da criança, né? Tipo, movimentação da cabeça e tal. Isso, e a criança cria um lado preferencial, né? Porque se quando ele muda para o outro lado, incomoda, alonga e a criança sofre, ela cria aquele lado preferencial e se não for tratado, vai para o resto da vida dela todinha. Exatamente. E aí, nas outras fotos, galera? Acho que tem massas por aí. Provavelmente esse primeiro é um cisto tireoidoso, né? Ele tá bem na linha média, e às vezes, tipo, pode dar alguma infecção, ele inflamar e fistulizar e sair secreção por aí. E aqui nessa outra criancinha, né, tipo, na de baixo, ela tem uma cadeia, assim, de linfonodos, né, reacionais, assim, que estão inflamados, que estão perceptíveis aí através da pele. Pode passar. E aí, exame físico bem breve da coluna vertebral, que, obviamente, né, ela deve ser alinhada, a gente não deve perceber nenhum desvio para a lateral, que seria a escoliose, ou a situação da curva lombar, que seria a lordose, ou da curva dorsal, né, a cifose. E aí, a gente também não deveria encontrar nenhuma malformação congênita, como a mielomeningocele ou a meningocele. Pode passar. Vamos lá, os achados. Esse aqui é o bumbum do bebê, tá? O bumbum, a perninha, a barriga e as costas. Esse aqui. Veio na minha cabeça espinha bífida, mas não sei. Nunca vi também a foto. Eu sei que o outro é escoliose, mas o primeiro eu sei que eu já vi Great Anatomy, só que eu não lembro o nome, não. O primeiro é uma meningocele ou uma mielomeningocele, né? Depende, tipo, se tem herniação de filete nervoso também para dentro da lesão, problemas de fechamento do tubo neural, se não me engano. E aí a questão do ácido fólico, né, no pré-natal, muito importante para gestantes, bem no início da gravidez. E o segundo é uma escoliose mesmo. Exame físico das mamas, né? Presença de 2 mamilos, que deve ser compatível ao desenvolvimento com a idade, que eu vou falar um pouquinho disso, que é importante depois. E ausência de anormalidades, como massa, nódulos e inflamação. Pode passar. Então, na primeira foto é um bebezinho e ele tem uma coisa que chama de mastite neonatal, né? Que é uma situação que acontece devido à carga hormonal muito grande que tem na mãe, que às vezes passa pro neném. Dois mamilos. E aí, essa mastite, tipo, ela é raro acontecer, certo? Mas ela pode acontecer. E aí a gente tem que orientar a não apertar, tipo, não tentar espremer, porque isso aí pode inflamar e acontecer até uma necrose de parede, assim, e ser horrível. Então, tipo, tá acontecendo, se for o caso, tipo, se tiver inflamado, né, se tiver só inchadinho, tudo bem, mas se tiver, assim, inflamado, aconselhar, levar no médico e tudo, mas não espremer isso aí, para não piorar a situação. E o segundo caso, que é muito interessante, não é do nosso grupo de trabalho, mas pode acontecer muito, que é a ginecomastia que acontece em meninos adolescentes, né, não sei se alguns meninos passou por isso, mas pode acontecer, certo? É fisiológico, sim, do período da puberdade, e ele tende a desaparecer com o tempo. A questão é, tipo, orientar, né, aquele adolescente que vai desaparecer e que ele tenha paciência, porque é a solução, e que também, né, tipo, orientar as famílias, porque mas pode ser fisiológico na adolescência, né, na puberdade. Também depende do tamanho, né, tem que avaliar naquelas escalas. E aí,
tem muitas famílias que têm, tipo, uma crença de que isso dá por questão de masturbação, aí, tipo, o rapaz já tá no período da puberdade, né, que ele tende a ficar trancado no quarto dele, no banheiro, sei lá onde é, e aí ele aparece com isso, aí dá problema com os amigos, e a mãe fica, meu Deus, o meu filho, não sei o quê, e eles acham que é por causa disso, tipo, então esclarecer a família também, né, e tal. É uma questão muito frequente, assim, na saúde do adolescente, eu tô destacando só por causa disso mesmo. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Então, aí aqui, né, eu ia falar um pouco sobre manifestações cutâneas geral, mas é um assunto enorme e que aí não ia dar para eu falar. Então, meninos da SEMI, assim, se vocês tiverem interesse, eu fiz uma listinha bem bonitinha das manifestações, desde o recém-nascido até, tipo, tudo que está lá no materialzinho por escrito. Mas aí eu trouxe aqui uma coisa muito característica das crianças, né, as manifestações cutâneas das doenças exantemáticas. O que é isso, né? É aquelas doenças que se manifestam de alguma forma com a vermelhidão. E aí eu trouxe o que a gente chama de lesões, né? Lesões essenciais, lesões básicas, que são as máculas, que elas não têm relevo, né? Como se fosse tipo, só uma mancha vermelha mesmo. As pápulas, que são várias pequenas bolinhas. As vesículas, que elas formam com um líquidozinho dentro. E as crostas. Aí as doenças antemáticas são doenças infecciosas, né? E a erupção cutânea é a principal característica delas. E aí elas também podem ter outras manifestações sistêmicas, né, prodrômicas, como febre ou sintomas gripais, né, de vias aéreas superiores. E aí eu trouxe destacando as principais doenças, né, que são sarampo, rubéola, escarlatina, exantema súbito, eritema infeccioso, varicela, né, que é a catapora, e a doença de Kawasaki. Aí, eu queria destacar que é muito importante a vacinação, porque ela consegue prevenir várias dessas doenças. E a gente sabe que, tipo, de alguns anos para cá, a gente está tendo uma baixa de cobertura vacinal de crianças no geral, né? Algumas doenças que não aparecem, assim, mais na sociedade, que os pais acabam perdendo de vista a importância que aquilo tem. Então, ressaltar, né, a importância da vacinação e conferir a caderneta das crianças quando a gente puder. Pode passar, Nicolas. Só para destacar, a Sara falou bem aqui, ó, que geralmente ela se apresenta com manifestação sistêmica. Isso é muito importante para diagnóstico diferencial. Em que sentido? Se eu chego com uma criança que a mãe refere que ela apresenta só vermelhidão no sovaco e na virilha, né? E ela só tem isso, eu vou suspeitar de sarampo? Não vou, né? Muito provavelmente eu estou lidando com uma dermatite alérgica. Mas se eu chego com a criança que está tendo máculas em cabeça e tronco, e há 3 dias ela está apresentando sintomas de gripe e febre, isso já pode ser um sarampo, entendeu? Então isso aqui tem que estar extremamente associado com a anamnese e com uma história bem colhida, tá certo? E claro, descrever a mancha, mas isso aí é... Amigo, outra coisa, assim, muito importante, né, que eu esqueci de colocar aí, que também são doenças exantemáticas, é a dengue, né? E é uma coisa muito comum, tipo, aqui onde a gente mora, e a gente está tendo todo esse caos, colapso da saúde agora, mas também destacar que é uma coisa frequente, né, de se avaliar e lembrar de manter a questão da higiene nas casas, né, da água e tudo, saneamento também. E só destacar que tem todas essas doenças aí, mas que aqui a gente também tem a dengue, e que é importante a gente lembrar dela. Amigo, tu quer parar agora e aí na volta já começa em emenda com o respiratório? Pode ser. Então, gente, vamos dar aí, são 9h52, quando for 10 horas a gente começa de novo, tá certo? Tomar só um cafezinho para acordar, ir no banheiro, tá bom? Ok. Então, 10 horas a gente retoma, viu? Ajeitam aí para na hora ligar a câmera, tá? E a gente tirar um print no final. Para mamãe Nicole, tá? Bye-bye. Gente, aí agora também, quem tiver esteto, deixa aí pertinho, tá? Olha, peraí que eu vou colocar, eu tinha esquecido. Uma breve revisão de sêmio aí para quem está estudando.
e uma apresentação para quem nunca viu. Mônica, amiga, e Renata, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa porque vocês não têm a mínima ideia do que a gente está falando, vocês falam, tá? Que a gente explica. Mas a gente vai tentar conceituar. Aí quando chegar no S4, vocês se passam, porque vocês já sabem de tudo. Não, amiga. Eu só sei porque eu estudei para hoje. Se eu tivesse me perguntado semana passada, eu não lembrava mais de nada. Ó, meninos, as minhas coisas são todas coloridas, ó. É lilás. E o método preto, porque eu sou emo. Ai, eu lembro. Não, mas o meu, ó. O meu é preto. Eu já ia falar, Nicolas. O meu, detalhe, olha a semiótica. O meu é preto, porque eu sou preto e sou emo. Mas a campânula é arco-íris, porque eu também sou gay. Então... Não, gente, foi o auge no começo da semi, que o Nicolas comprou o estetoscópio. Olha, preto e gay. Preto e gay. Ai, gente. Pois é. Pois vamos, tá todo mundo aí já? Todo mundo voltou do banheiro? Acho que tá tudo. Acho que... Deixa eu só falar no zap. Pronto. Eu vi que a Renata comentou no chat, né? Eu vi um rosa bebê, a coisa mais linda, sendo que na época que eu comprei o lilás, eu fui tão julgada. Ah, tu com esse estetoscópio lilás, ninguém vai te respeitar. E eu fiquei. E eu vi um rosa bebê e um azul bebê, e eu fiquei muito apaixonada, eu queria ter todos. É isso. Tem um lilás. Eu não lembro quem é que tem. É muito engraçado na sêmio que o estetoscópio vira que nem a varinha da pessoa. Aí ele representa a sua personalidade de algum jeito. Desculpa, gente, a gente é patético na medicina. Aí tem um que é lilás pastel. Ah, eu acho a coisa mais linda, mas ele não combina com a minha personalidade. Aí eu não comprei. Pois vamos, gente. Vamos lá, né? Então, eu vou falar brevemente do exame do tórax, porque o Nicolas vai falar sobre semiologia do respiratório e vai acabar abordando. Enfim. Mas na avaliação do tórax, né, vai ser avaliado simetria e expansibilidade, que o Nicolas vai falar. Avaliação de regularidade respiratória, frequência respiratória, presença de esforço, né, as tiragens e tudo. E avaliar, né, tipo, abalamentos, retrações e o formato do tórax, que é o próximo slide. Que é rapidinho, né, só 2 achados, que, vamos lá, meninos, o nome desses achados. Abalamento. Mas tem aquele outro também, que eu não sei se é assim, que é aquele escavado. Pronto, exatamente. Eu não vou falar tipo, mais nada sobre, né, esse exame físico, porque vai abordar no respiratório, vocês vão ver. Pronto, gente. Então vamos de exame do sistema respiratório, certo? Uma coisa que eu quero pontuar é que no sistema respiratório, talvez mais do que em outros sistemas, a gente tem que estar muito atento às queixas do paciente. Por quê? Em que sentido? Às vezes, um exame do sistema cardiovascular vai me apontar que aquele bebê tem uma malformação congênita, mas porque ele é bem novinho, ele tem o sistema fisiológico ainda todo muito, né? Ele consegue compensar de maneira que, à primeira vista, o bebê está bem, está sem nenhuma queixa, mas que quando eu faço o exame, eu identifico alguma malformação cardíaca ou malformação renal. Mas o sistema respiratório, ele é muito mais sensível, né? De maneira que uma malformação do sistema respiratório, ele muito rapidamente já se apresenta com alguma queixa, com algum achado, tá certo? Então, assim, a gente tem que estar muito atento a essas pequenas mudanças, certo? Então, assim, quando a gente vai avaliar o sistema respiratório, através da inspeção, né, a gente pode identificar a frequência cardíaca da criança, certo?
Idealmente, essa criança vai ser classificada como eupneica ou em eupneia, né? O que seria a eupneia? Ela está dentro dos parâmetros de normalidade da frequência respiratória para a idade dela, e isso é muito importante. Por quê? Porque para o adulto, quem viu lá em sêmio, a gente tem que um adulto normal está entre 12 e 16 incursões por minuto. Então, ele inspira e expira 12 a 16 vezes em um minuto. Mas esses parâmetros, eles não se aplicam para a criança, tá certo? Então, na criança menor que 1 ano, e aqui eu deixei marcado porque normalmente a maior parte dos bebês que o Prozec atende, essas crianças elas têm que estar entre 30 e 60 incursões por minuto. Então, quando eu lá fizer, né, ou colocando meu estetoscópio nas costas dela e contando quantas vezes ela respira, ou então só no olho eu vendo quantas vezes ela inspira e expira, eu tenho que em 1 minuto essa criança tem que respirar entre 30 e 60 vezes, tá certo? E aí, conforme a idade vai passando, vai diminuindo, de maneira que a criança na puberdade, ela já se encontra dentro dos parâmetros de normalidade para o adulto, ok? Outra coisa é o movimento respiratório regular, ou seja, não importa apenas quantas vezes ela respirou, mas se ela está respirando de uma maneira regular, né? Os tempos e esses intervalos entre a inspiração e a expiração e o começo de uma nova inspiração e expiração, eles têm que ser regulares, tá certo? E aí, se estiver tudo bem, eu tenho que essa criança estar eupneica e com movimento respiratório regular, ok? Pronto. Além disso, eu tenho que a expansibilidade torácica tem que estar preservada e simétrica. Então, vamos lá para o nosso bebê. Vamos chamar ela de Nicole, que ela não está aqui. Então, a gente vai examinar a Nicole. Como essa profissional da saúde está fazendo aqui, a gente pode pegar a Nicole, espalmar as nossas mãos, né, no tórax dela e perceber se as minhas mãos, elas estão... Oi. Bota só a Nicole mais pro meio, porque ela estava muito pro canto, aí não estava dando para ver 100%. Esse bebê é da minha mãe, tá, gente? Ela dá aula com ele. Pronto. Quando a gente espalma as nossas mãos, né, como essa mulher está fazendo, eu vou perceber se as minhas mãos elas estão expandindo e retraindo simetricamente, tá certo? E aí assim a gente consegue ver se essa expansibilidade torácica ela está preservada, então está expandindo, e se está simétrica, se está expandindo da mesma forma dos dois lados, certo? Além disso, o frêmito tóraco-vocal está presente em toda a extensão pulmonar. Então, para quem nunca ouviu semiologia, o que seria esse frêmito tóraco-vocal? Tóraco de tórax, vocal de voz. Então, frêmito de uma coisa que é trepidação, certo? Tremida, pronto. Então, quando a gente fala, botem a mão no tórax aí de vocês. Todo mundo, bota a mão nos seios. Ou nas costas, se alguém alcançar. Quando a gente coloca a nossa mão aqui, ó, conforme a gente vai falando, a gente está vendo um frêmito, né? Então, podem falar aí, vocês estão de microfone desligado, vocês vão ver que vocês vão sentir esse frêmito. Aí agora vocês vão botar com a mão nos seios, falar 33, 33, 33, 33. Pronto, criança, fale 33, aí é o pulo do gato. Muitas vezes essa criança não vai falar 33, idealmente, na semiologia, a gente ensina, né? A gente pede para o paciente falar 33. Na criança, ela muitas vezes ou não vai repetir, ou não vai achar engraçado e vai começar a rir. Então, a gente tem que usar de outros artifícios, pede para falar outras coisas, pergunta o nome, como é o nome da tua mãe? Como é teu nome? Entendeu? E aí a gente vai avaliar o frêmito tóraco-vocal dela, né? E esse frêmito, eles tem que estar presente em toda a extensão pulmonar, ok? Pronto. A percussão, a gente vai ter um som que a gente chama de claro timpânico. Então, quando a gente for lá... Ah, outra coisa. O frêmito a gente avalia, gente, para quem nunca viu semiologia, ou com... Aqui, ó, aqui embaixo dos meus dedos, eu espalmo a minha mão no tórax da criança atrás, mas sem encostar a mão toda, eu não vou espalmar assim, eu vou espalmar encostando principalmente essa parte de baixo dos meus dedos, né? E aí, enquanto ela vai falando, eu vou sentindo dos dois lados, simetricamente, se o frêmito está preservado, né? Pronto. E aí, quando eu for percutir,
usando a técnica correta de percussão, né? Dígito digital, tem as outras técnicas, mas em geral dígito digital. A gente tem um som claro timpânico. Então, quando a gente... Não sei se vai dar pra... Cadê meu microfone? Tá aqui. Não sei se dá para ouvir. Dá para ouvir aí? Pronto. Eu tenho um som claro timpânico, né? Entre as minhas costelas, na frente, e atrás, longe das escápulas, longe assim, né? Sem estar percutindo em cima de escápula, porque quando eu percuto em cima de projeção óssea, eu tenho um som maciço. Então, no tórax, a gente vai ter um som claro timpânico, que a gente chama. Diferentemente de um som que a gente vai ter na barriga, que a gente vai ter um timpanismo, né? Aqui a gente tem um som claro timpânico. Pronto. Murmúrio vesicular universal. Isso aqui é na ausculta, certo? Então, tem gente que descreve como se fosse o som do mar de noite. Então, se imaginem lá na beira-mar com o crush, segurando a mão dele, dando uns beijos e escutando o mar indo e voltando. Esse é o murmúrio vesicular universal. O murmúrio do... gatilho. O murmúrio do pulmão, tá certo? Em situação de normalidade. Então, quando a gente ausculta essa criança, e aqui estão os pontos de ausculta, né? Então, vamos lá. Lembrando sempre que a campânula. Ai, senhor, não está tocando. Pera, está tocando? Campânula. A campânula, ela tem que sempre ser apropriada ao tamanho do tórax ou do abdômen da criança, tá certo? Esse maiorzinho aqui é para o adulto ou para a criança escolar, mas no livro de Sêmio fala que a campânula de 2 a 2 centímetros seria para o lactente e para a criança menorzinha. Então, para quem nunca usou o estetoscópio, quando a gente vira aqui de um lado para o outro, a gente consegue usar a campânula certa, tá certo? Então, o meu agora está configurado para a campânula certa, que é a menorzinha. E aí a gente vai auscultar essa criança nos ápices pulmonares, né? E aí vai descendo simetricamente dos dois lados, tomando cuidado para não querer auscultar em cima da escápula, porque senão eu vou estar auscultando o osso, e eu não quero auscultar osso. Então eu vou aqui como é que fala? Paralelo à minha coluna vertebral, descendo simetricamente até as bases pulmonares, e aí no tórax da criança, que eu também tenho que auscultar, então na frente eu não ausculto só coração, eu ausculto pulmão também, do mesmo jeito, e aqui embaixo do bracinho também auscultando pulmão, tá certo? Que nem esses pontinhos aqui estão no slide. Pronto. E em tudo isso eu tenho que escutar esse murmúrio vesicular universal, que é um sonzinho do coração. Então, quem está aí com o esteto, vai colocar o esteto nos ouvidos, rapidamente, para lembrar que o murmúrio vesicular, e eu vou falar de murmúrio branco também. Eu vou tirar meu fone, ninguém está falando. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Meninas? Estamos ouvindo. Pronto. Então, colocarem o esteto. A gente vai colocar o esteto primeiro, certo? Aqui, vocês sentem o manúbrio aqui no externo, aqui, ó, na garganta. Cadê? Não está aparecendo. Esse buraco que tem bem aqui, né? Pronto, como se fosse embaixo da garganta, em cima desse osso. Vocês vão colocar o esteto aqui. Colocar o esteto aí e vão auscultar. Vocês podem inspirar, respirar com a própria garganta. Vocês vão escutar um som mais ou menos parecido com isso. Então, escutem aí, vou dar 30 segundos. Tentem escutar esse som. O ASMR, isso. Isso, gente, é um murmúrio brônquico, que a gente chama. Na verdade, o murmúrio da traqueia, nesse caso específico, porque aqui a gente está escutando traqueia, mas nas costas e mais para baixo, a gente vai escutar um sonzinho parecido com esse, mas mais baixo, mais discreto, que seriam os murmúrios brônquicos. Porque esses são sons de vias aéreas maiores, né? As traqueias e os brônquios. Agora vocês vão tentar escutar, ainda com o esteto, mas vocês podem colocar aqui no ombro, ou então aqui no superior das costas. Vocês vão tentar escutar esse ponto.
Então, vou dar aí 30 segundos para vocês tentarem escutar o pulmão de vocês, para vocês escutarem como é. Pronto. Então, assim, gente, esses seriam os principais sons que a gente tem que escutar em uma situação de normalidade. Os murmúrios brônquicos e traqueais, eles estão preservados. E no pulmão em si, a gente tem o nosso murmúrio vesicular universalmente, em toda a extensão do pulmão. E aí, lembrando, um frêmito presente, um som claro timpânico à percussão. Pronto. O que a gente vai ter de achados anormais, então, nessa criança? Primeiro, taquipneia ou bradipneia. Então, a taquipneia de taque de rápido, brad de baixo, né? Então, a taquipneia seria a criança respirando acima das incursões previstas para a idade dela. Então, uma criança de 1 ano, que o parâmetro de normalidade é até 60, se ela está fazendo 80 incursões por minuto, essa criança está em taquipneia. Mas se ela, que é de 40 a 60, se ela está com 20 incursões por minuto, ela tem a bradipneia. Por que isso é tão importante? A criança em situação de desconforto respiratório, o primeiro parâmetro que se altera é a frequência respiratória em situação de taquipneia. Então, a primeira coisa que vai acontecer é essa criança vai começar a respirar mais rápido do que o normal. Então, aqui, ó, nesse gráfico, a gente tem que a respiração dela tem essa curva normalmente, ó. Inspira, expira, inspira, expira. Olha como é o gráfico aqui da taquipneia. Ela ainda está fazendo um movimento respiratório normal, mas os intervalos, eles se diminuem, certo? Então, uma criança, por exemplo, com pneumonia, a primeira coisa que vai acontecer, ela vai ficar taquipneica, certo? A bradipneia e a iapneia, elas são situações muito tardias no desconforto respiratório, porque inicialmente o corpo tenta compensar respirando mais rápido. E mais lá na frente é que essa criança vai ficar respirando bem fraquinho, ou então parar de respirar, e entrar em parada respiratória, ok? Além dessa taquipneia, ela é um parâmetro excelente para avaliar a pneumonia. Então, por exemplo, o diagnóstico da pneumonia ele é clínico, eu não preciso de raio-x. A criança está com febre, sintoma de viérite superior, ela não está com sibilo e ela está com taquipneia, ela está com pneumonia. Pronto, não tem isso. Ah, eu vou fazer um raio-x. Pode fazer, mas essa criança ela está com pneumonia apenas pela presença dessa taquipneia, ok? Então, isso é um achado muito importante. Além disso, a gente pode ter ritmos irregulares de respiração. Então, quando a gente falou de frequência, a gente também falou de ritmo. Esse ritmo tem que estar regular, certo? O que são os ritmos irregulares? Eu posso ter uma hiperventilação, vocês estão vendo aqui. Além dessa criança ela estar com uma taquipneia, não sei se vocês passarem uma linha aqui e verem a altura, ela está inspirando e expirando mais profundamente do que uma respiração normal. Então, ela está, cuidado com os ouvidos, vou fazer uma ASMR. Ela está em... Então, ela está hiperventilando. Alguém lembra aí uma situação em que a gente pode hiperventilar? Não só a criança, mas até a gente mesmo. Ansiedade. Ansiedade, pronto. Ela está hiperventilando, né? Aí aqui a gente tem as outras que... a hiperventilação é menos preocupante, por assim dizer. Aqui a gente tem situações mais delicadas, certo? Por exemplo, o ritmo de Cheyenne-Stokes, né? Então, lembra aí, Cheyenne-Stokes, 2 nomes, 2 fases. Então, essa criança, ela vai ter uma apneia, ela para de respirar, aí ela começa a respirar, e aí ela vai respirando mais rápido e mais profundamente, aí vai diminuindo de novo e faz uma apneia. Então, vamos para o ASMR. Como é que ela faz? Ela começa em apneia, então silêncio, e aí ela começa. E aí para. 2 fases, Cheyenne-Stokes, 2 nomes, 2 fases, certo? O ritmo de Biot, né? Onde isso aqui ela fica anárquica, essa respiração. Ela inspira, expira, fica todo desorganizado. O ritmo de Kussmaul, ela dá uma inspiração profunda, aí, isso, anárquica. O ritmo de Biot é completamente desorganizado. Ela inspira,
expira, aí inspira profundamente, desorganizado. No Kussmaul, não. No Kussmaul, ela inspira, para, expira, para, certo? A dispneia suspirosa, ela tá respirando normal e aí dá uma inspiração muito profunda. E aí para, entendeu? Então, assim, tudo isso aqui, em tudo isso aqui, essa criança vai estar em algum tipo de sofrimento, certo? Seja uma lesão nervosa, seja, enfim. Lá no material que a gente escreveu com a Sara está descrito. Além disso, ponto, expansibilidade assimétrica, né? Então, eu examinei lá meu padrão de expansão e está aumentando mais de um lado do que do outro. Isso pode ser um pneumotórax, enfim, diversas coisas. Atelectasias, enfim. Secreção e obstrução nas vias aéreas. Quando eu coloquei vocês para escutar aqui a garganta, né, a traqueia. Às vezes essa criança ela pode estar com uma obstrução alta. E aí ela vai apresentar um ruído que a gente chama de estridor, né, que é típico das obstruções altas de laringe. Por exemplo, um edema de glote. Então esse sonzinho normal que a gente escutou aqui, ela não vai ter. Ela vai apresentar um som que parece um apito, né? Então a gente chama isso de estridor, que é típico das vias aéreas altas. Pode também apresentar os ruídos adventícios no pulmão, né? E aí tem vários. Tem o ronco, tem o estridor, que é de via aérea alta, e o sibilo. O sibilo é típico da asma, né? Então, no sibilo, a gente vai ver nas periferias do pulmão um som que parece um apitozinho mais fraco, certo? Típico da asma e da bronquiolite. A gente também tem os descontínuos. Contínuos, gente, isso aqui, os contínuos, né? O ronco, o estridor e o sibilo são porque eles são contínuos na inspiração e na expiração. E eles são, tipo assim, como se fossem homogêneos. Então, ela está inspirando e expirando e esse som está acontecendo de um jeito contínuo e parecido em todas as incursões. No descontínuo, né, que a gente tem os estertores grossos e finos e o atrito pleural, a gente vai ter principalmente nas pneumonias, nas bronquites, certo? E aí eles podem ser os estertores grossos, né, mais centrais, os estertores finos mais periféricos, né? Tem gente que chama parecido com o som de velcro, os estertores, tá certo? Enfim. E além disso, um frêmito tóraco-vocal diminuído, aumentado ou ausente. Então, quando a gente botou lá a mãozinha e pediu para ela falar 33, se esse frêmito tiver mais forte do que é para ser, ou se não tiver frêmito, eu vou me preocupar. Eu vou ver, não, tem alguma coisa errada, certo? Pode ser uma consolidação, que é típica da pneumonia, enfim. Além disso, uma AC6, ou seja, eu vou percutir lá e um som que era para ser claro timpânico tá maciço. Ou então eu vou percutir e um som que era só para ser claro timpânico tá muito alto. Hipertimpanismo, né? Parecido com o som que a gente vê na barriga. Então esse hipertimpanismo quer dizer que tem ar ali dentro. Então pode ser um pneumotórax, certo? Então, essas alterações de ausculta, de frêmito e de percussão, elas são muito importantes para avaliar também, certo? E outros são esses ritmos respiratórios aqui esquisitos. No material que a gente escreveu lá, tá descrevendo tudo bonitinho. Pronto. Agora, uma coisa muito importante. Quando é que eu digo que essa criança está em desconforto respiratório? Do que eu vou avaliar principalmente através da inspeção. Diferentemente do que a gente estava falando ali, né? Que a gente auscultou, a gente percutiu, a gente viu o frêmito. O desconforto respiratório, ele é, em geral, uma inspeção. Eu vou olhar para essa criança e vou avaliar algumas coisas. E quais são? Primeiro, eu tenho que ver se essa criança está em dispneia. Então, o que é a dispneia? Sêmio. A dificuldade de respirar. Exatamente. Então, a criança está com dificuldade de respirar. O povo vai dizer que ela está cansada, né? Ortopneia seria esse desconforto respiratório quando ela está deitada. Ela não tolera ficar deitada. Se eu deito essa criança, ela entra em desconforto respiratório. Então, isso é preocupante. As famosas retrações ou tiragens,
né, que podem ser intercostal entre as costelas, external aqui em cima do externo, também chamam de fúrcula, né? Supraclavicular em cima das clavículas, ou subcostal ou diafragmática. O que é a retração? Quando essa criança inspira, a gente vai ter que a parede que era para expandir vai entrar, vai ter uma retração. Vou já mostrar. Além disso, alterações de pele são muito importantes. Então, se essa criança está pálida, a cianose perioral no recém-nascido. O recém-nascido, ele muitas vezes vai apresentar cianose, ele vai estar azulzinho ou roxinho, mas isso é normal nas extremidades, nas mãos e nos pés. Por quê? Porque ele está com frio, porque o corpo dele ainda está se ajustando à fisiologia, né, independente. Mas essa criança com uma cianose central, especialmente a perioral, é bem mais preocupante, tá certo? Além disso, inquietação e prostração, então, como a gente falou lá atrás, é muito importante avaliar o estado dessa criança, se ela está muito chorosa, ou então ela está muito quieta, ela está muito prostrada, muito fraquinha, e os batimentos de asa de nariz. Vou mostrar agora. Pronto. Então, aqui, ó, quando a gente vai ver essa criança... Peraí, travou. Pera. Vocês estão vendo aqui nas costelas dela? E aqui, ó, quando ela está respirando, e eu estou tendo essas retrações. Aqui costais e aqui subcostais. Aqui eu consigo ver ainda melhor nesse daqui. Ó, tá vendo aqui na costelinha dele, ó? Aqui, ó, tem uma retração. Esse bebê tá respirando e tá retraindo onde não era para retrair. Ele também tem uma retraçãozinha aqui subcostal. E uma coisa, pronto. Olhem pro nariz dele. Olhem só pro nariz, agora. Vocês estão vendo? O nome disso é batimento de asa nasal. O nariz dele tá abanando. Certo? Então essa criança ela tá em franco desconforto respiratório. Vão ter inúmeras etiologias, pode ser inclusive necessidade por pneumonia. E uma coisa que nessas duas crianças vai ter, que a gente vai escutar muitas vezes sem o estetoscópio, é o que a gente chama de gemidos. Elas vão estar gemendo, respirando, tá certo? Então esses achados são muito importantes para eu dizer que essa criança ela está com desconforto respiratório. Lembrando que antes disso aqui, como eu falei, ela já vai ter apresentado taquipneia, porque é uma das primeiras coisas que altera. E aí eu vou conduzir a partir daqui, tá certo? Normalmente essas crianças vão precisar de oxigenoterapia, enfim. Ok, gente. Então, de respiratório era isso. Avaliar a frequência, a regularidade, percutir, ver se tem um som claro timpânico. Vamos ver o 33, se tem um frame tóraco-vocal tudo preservado, a expansibilidade, e aí a gente vai auscultar, ausculta murmúrio vesicular, que tem que estar presente, né? Ver se não tem ruídos adventícios, e avaliar se essa criança não tem sinal de desconforto respiratório. Seja essas retrações na costela, seja um batimento de asa de nariz, seja uma cianose onde não era para ele estar cianótico, ou uma palidez. Show? Show. Vamos lá do sistema cardiovascular. Então, assim, da mesma forma como no sistema respiratório a gente vai ter outros parâmetros para avaliar a frequência do que no adulto, aqui também da mesma forma. Então, a frequência cardíaca da criança, ela não é a mesma do adulto, ela só vai chegar mais ou menos lá para a puberdade, então aqui nos 10 anos é que ela vai ficar com uma média de batimentos parecida com a nossa, mas no RN, né, no recém-nascido, aí até no lactente, essa frequência cardíaca ela é muito além do que a nossa é. Então, o RN ele vai ter tranquilamente 120 batimentos por minuto e isso tá normal, tá ok, tá certo? Então, cuidado, né, para não dizer que a criança tá taquicárdica
porque você está usando um parâmetro que não era para ser o dela, você está usando um parâmetro de adulto, certo? Então, uma das primeiras coisas que a gente vai ter que avaliar, frequência respiratória. Frequência cardíaca. Pronto. Além disso, a gente tem que, quando a gente vai auscultar, e aí na ausculta, né, a gente vai ter os 4 principais pontos de ausculta. Existem outros, mas a gente vai se atentar principalmente a esses 4, que são o foco mitral. Então, o foco mitral aqui, para quem nunca viu semiologia, a gente vai pegar a nossa clavícula, pegar mais ou menos a metade dela, metade aqui da clavícula, né? E traçar uma linha imaginária descendo. Linha M clavicular. Chegou mais ou menos lá pelo 4º ou 5º espaço intercostal, entre as costelas na linha M clavicular. Eu posso botar o meu dedinho, uma polpa digital, que eu vou ver o meu ictus cordis, ou seja, eu vou sentir meu coração batendo. O ápice do meu coração, tá certo? E aí, quando eu auscultar ali, eu vou ter o meu foco mitral. Então, aquele foco mitral, o primeiro que eu ausculto na criança, utilizando sempre a campânula do tamanho correto. Auscultei o foco mitral, vou aqui para a borda costal do lado esquerdo, perto do apêndice tifoide, e ausculto o meu foco tricúspide, certo? Subi e vou para o meu foco pulmonar, no 2º espaço intercostal do lado esquerdo, meu foco pulmonar, e aí na mesma altura, do lado direito, o meu foco aórtico, tá certo? Tem gente que ainda utiliza o foco aórtico acessório aqui entre o tricúspide e o pulmonar, mas vamos nos atentar a esses 4. E aí, quando eu auscultar esses 4 pontos, o que é que eu quero encontrar? Um batimento cardíaco nítido, então eu vou ter a minha sístole e a minha diástole, as minhas 2 bolhas, né, o tum-dum, 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 eles vão estar claros nos 4 focos, certo? E eu não vou, idealmente, encontrar desdobramento de bolha, por exemplo, uma 4ª bolha, ou seja, aqueles ritmos anormais, né? Tipo ritmo de galope, tum-trá, 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 né? Enfim. Pronto. Além disso, eu vou querer encontrar pulsos de amplitude e ritmos normais e simétricos. Então, vamos já falar de pulso. Quando eu avaliar todos esses pulsos, eles têm que estar, idealmente, na mesma amplitude, quando eu fizer dos 2 lados. Eles têm que estar iguais. Pulsos desiguais podem nos sugerir coisas como coartação de aorta. Eles vão ter que estar no mesmo ritmo. E eles vão ter que estar, idealmente, no que a gente chama de média amplitude. Um pulso mais fraco ou um pulso mais forte do que era para ser podem indicar alguma patologia, né? Alguma questão. Então, idealmente, esses pulsos eles têm que ser de média amplitude. E, além disso, eu vou avaliar minha perfusão periférica. Então, muito fácil, todo mundo vai estar aí com o seu dedo disponível, vocês vão apertar o dedo de vocês e vão soltar. Aperta o dedo e solta. Eu tenho que, entre ficar branco e voltar a ficar corado, tem que se passar menos de 2 segundos. Ok. Então, isso é a minha perfusão, o meu tempo de enchimento capilar, que é o que a gente chama disso, ele tem que estar presente, tá bom? Então, na criança, isso é muito importante porque distúrbios de perfusão periférica podem apontar várias etiologias, como a sepse, uma sepse neonatal. Uma das coisas que vai alterar é essa perfusão periférica. Então, isso é muito importante. Aqui é a palpação dos pulsos, né? Então, aqui eu coloquei só para dizer que na criança, o pedioso e o radial, eles não são tão importantes. Na prática clínica, no lactente, os mais importantes, então, se a gente for dar preferência, o braquial e o femoral, certo? Então, o braquial aqui, medialmente, certo? Medial. E o meu femoral, ele diz para traçar uma linha entre o osso da pubis e a espinha ilíaca, e eu vou sentir lá meu pulso femoral. No lactente são mais importantes esses 2, mas na criança maiorzinha o carotídeo é mais importante, ok? E a pressão, pronto. A gente sempre fala muito de pressão de idoso, né? Mas e a criança? A criança também tem pressão, e a criança também pode ter hipertensão, certo? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela estipula que toda criança maior de 3 anos, ela tem que ter a PA aferida pelo menos uma vez por ano.
E isso se torna muito importante quando a gente está falando de epidemiologia, por quê? Porque a gente está tendo muita criança obesa, certo? E a obesidade pode estar relacionada à hipertensão na criança, certo? Então, assim, a gente tem que aferir pelo menos uma vez por ano em toda criança maior de 3 anos e na menor de 3 anos em algumas situações específicas. Não vou falar disso aqui, mas só lembrando que algumas doenças cardíacas, renais, vão me exigir que eu afira a pressão na criança menor de 3 anos. Mas, a título de normalidade, somente na criança maior de 3 anos, uma vez por ano. Lembrando que eu tenho que usar a técnica e o manguito apropriado. Eu não posso usar manguito de adulto na criança. Tem que ser um manguito pediátrico e não só pediátrico. Existem diferentes manguitos pediátricos para cada faixa etária. Porque se eu aferir com o manguito errado, eu vou estar aferindo a pressão errado. Certo? E eu também não utilizo o mesmo parâmetro para o adulto, porque no adulto a gente tem a pressão normal 12/8, 120/80. Na criança, eu não posso utilizar isso. A criança ela é normotensa quando a PA dela está abaixo do percentil 90 para sexo, idade e altura. O que é isso? Tem uma tabela lá, imensa, de sexo, idade e altura. Eu cruzo o sexo, a idade e a altura dela com a pressão dela, eu digo em que percentil ela está. Se ela está abaixo do percentil 90, ela está normotensa. Então isso aqui não dá para fazer de cabeça, tem que ser com tabela, mas não deixa de ser importante, porque criança pode ter hipertensão, gente. E isso tem que ser investigado e talvez tratado, tá certo? Então não podemos deixar... Oi. Era só tipo uma observaçãozinha, né, que eu não sei se vocês perceberam, mas a criança ela não funciona que nem um adulto, e a criança ela passa por transformações muito grandes em tipo um curto período de tempo. Então cada fase dela, ela vai ter características diferentes. Daí por isso, tudo para a pediatria tem tabela, certo? Então tipo assim, tudo para a criança vai estar tabelado, o que é normal para aquela idade, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão, tipo, tudo. Então, varia. Não dá para adotar, tipo, um parâmetro só, né? Para uma criança de 6 meses e uma criança de 10 anos. Então, é lembrar disso aí, que os parâmetros são variáveis, né? E que, na dúvida, consulte uma tabela. Pronto. E aí a questão do sopro inocente. Isso aqui é spoiler da prova de pediatria, para quem ainda vai ver pediatria. Mas é porque, às vezes, isso pode confundir a pessoa lá na clínica. Eu vou escutar essa criança e eu vejo que essa criança tem um sopro. E aí eu surto. Eu acho que a criança ela tem uma cardiopatia, porque eu estou escutando um sopro, certo? E aí a gente tem que aprender esse conceito de sopro inocente. Até 70% dessas crianças, em algum momento da infância ou da adolescência, podem apresentar um sopro, certo? Então eu vou escutar e entre as bulhas eu vou escutar um sopro. E aí eu não posso me desesperar, por quê? Porque existe essa entidade, sopro inocente. Até 70% dessas crianças vai apresentar, isso não está associado a uma normalidade anatômica, funcional do sistema cardiovascular, é normal, desde que ele cumpra esses critérios. Esse sopro ele tem que ser de curta duração e de baixa intensidade, ele é sistólico ou contínuo, nunca diastólico, ou seja, quando o meu coração faz o tum-dum, tum-dum, tum-dum. Ou eu escuto esse sopro no meu primeiro tum, ou então eu escuto nos dois. Se eu só escuto na segunda bolha, eu não tenho mais um sopro inocente, certo? E além disso, ele nunca se associa a frêmito, a ruídos acessórios ou alteração de bolha, né? Então o resto da minha ausculta está normal. Quando eu coloco a minha mãozinha no coração dessa criança, eu não sinto frêmito cardíaco. Então aí eu posso dizer que eu tenho um sopro inocente. E aí eu posso tranquilizar essa família e dizer, não, tá tudo bem, isso tende a desaparecer, ok? Desde que preencha esses critérios. Então não se assustar. Se um dia você estiver lá no posto, você ao escutar uma criança, você escutar esse sopro, não se desespere. Lembre disso aqui, lembre que ele pode ser inocente, avalie. Se ele cumprir os critérios, tá ok. Tranquiliza a família e tranquiliza você. Agora, se não, eu tenho que investigar. Outra coisa muito importante. Eu nunca vou avaliar nem isso aqui e nem a criança individualmente. Um sopro numa criança com síndrome de Down não é a mesma coisa num sopro numa criança que não tem síndrome de Down. Por quê?
Porque eu sei que a criança com síndrome de Down, ela tem predisposição a malformação congênita cardíaca. Então, se eu escuto um sopro numa criança com síndrome de Down, dificilmente esse sopro vai ser inocente. Então, eu tenho que investigar. Agora, se ela não tem uma síndrome, se ela não tem sintoma, e ela só apresenta isso aqui, tranquilo, tá certo? Nunca avaliar as coisas isoladamente. Além disso, outros achados anormais no sistema cardiovascular, né? Eu posso ter os sons cardíacos abafados, que pode ser um tamponamento, arritmia, bradicardia ou taquicardia, então a ritmicidade do batimento cardíaco alterada, ou então uma criança muito taquicárdica ou bradicárdica, alterações de perfusão periférica, então aqui eu coloquei essas duas, ó. Aqui eu tenho um tempo de enchimento capilar extremamente reduzido. Deu tempo dele apertar, tirar o dedo, bater uma foto e ainda estava todo branco. Aqui eu tenho um padrão muito típico da sepse, né, do choque séptico, que é esse padrão de moteamento. Vocês estão vendo uma área branca e no meio delas várias áreas vermelhinhas? Então, isso aqui é perfusão periférica toda alterada. Tá bom? Isso aqui não está normal. Além disso, cianose perioral no recém-nascido, então, como eu mostrei lá naquela foto, o recém-nascido com a boca roxa, então aquilo ali pode ser malformação congênita, eu tenho que avaliar. Estase jugular, né, então, quando aquele parâmetro de semiologia, né, deita aqui nos 45 graus, avalia aqui, aí a gente vê estase jugular, isso também não está normal. E a ausência de pulso femoral no recém-nascido. Gente, todo recém-nascido tem que sair da maternidade tendo o seu pulso femoral palpado e sentido e simétrico. Então, pulso femoral aqui perto da espinha ilíaca. Se eu avalio um recém-nascido e ele não tem pulso femoral, aquilo forte indício de coartação de aorta. Ele tem que ser avaliado, tá certo? Então, o recém-nascido ele não pode sair da maternidade sem ter esse pulso palpado, ok? Ele é muito importante. Cardiovascular, estamos ok? Alguma dúvida? Acho que não, tá dando certo. Pronto. Então vamos de barriga. Abdômen. Um abdômen flácido, idealmente, né? Um abdômen flácido, simétrico, a pele uniforme e indolor à palpação. Então a primeira coisa que eu vou avaliar é, eu vou levantar a blusinha, ou ele vai estar sem blusa, e eu vou avaliar esse abdômen. Eu vou olhar para ele, inspecionar. Quando eu inspeciono, eu vou ver que ele tem a barriguinha normal, não é muito globosa, ele é flácido, né, é simétrico, não tem, ou se tem cicatriz, se é normal, né, então eu vou inspecionar e não, tá tudo ok com esse abdômen. Depois eu vou auscultar. Então, diferentemente de outras ordens na semiologia, no abdômen a gente tem que lembrar sempre que eu vou, antes de palpar, eu vou escutar. Por quê? Porque a minha palpação pode alterar a minha ausculta. Se eu palpar, eu posso estimular uma movimentação que normalmente não estava lá. Então, eu tenho que primeiro auscultar. Eu vou auscultar e eu vou ver que o peristaltismo ele está presente. A gente chama isso de ruídos hidroaéreos, né? Ou borborismos, que nada mais é do que o peristaltismo das minhas vísceras. Então, eu ausculto e eu vou ouvir aquelas vísceras. Então, quem tiver aí com o esteto, se quiser botar o esteto na barriga, vai escutar. Isso é normal e eu quero que aquilo ali esteja presente, certo? Alterações desse peristaltismo podem me indicar alguma coisa, tá certo? Por exemplo, uma obstrução intestinal, se eu não escutar nada ali. Pronto. Depois disso, eu vou percutir. E aí, lembrando que na hora que eu percutir, idealmente, em 4 regiões, eu vou ter um som timpânico. Diferentemente do meu tórax, onde eu tenho, claro, timpânico na criança e no adulto, né? Mas eu quero escutar um som timpânico no abdômen. Qual vai ser a diferença? Que no adulto, quando a gente vai percutir aqui no rebordo costal, aqui embaixo da costela, eu muitas vezes não vou escutar um som maciço. Por quê? Porque o fígado do adulto, normalmente, ele está abaixo do rebordo costal. Na criança, como eu coloquei nessa figura aqui, ó, tá vendo esse rachurado aqui? No recém-nascido no lactente, o fígado ele pode exceder
2 a 3 centímetros essa borda costal. Então, muitas vezes, se eu percutir aqui embaixo da costela da criança, eu vou ter um som maciço, e isso está normal. Isso não quer dizer que ela tem uma hepatomegalia, tá bom? Desde que esteja 2 a 3 centímetros para baixo do rebordo costal, tá normal. Ok. Além disso, na criança um pouquinho maior, ele fica ou a nível da borda, ou então 1 a 2 centímetros ainda abaixo do rebordo, tá bom? No adolescente aqui tende a ficar subcostal, o fígado. E além disso, eu tenho que ter ausência de massas e órgãos dentro da normalidade. Então, lembrando da... vou falar agora, pronto. A técnica de palpação na criança, ela é um pouco diferente da técnica do adulto. Algumas coisas se aplicam, e aí eu não vou falar, mas eu posso fazer as técnicas semiológicas de palpação de fígado e baço, tá bom? Do mesmo jeitinho do adulto. Lembrando que na criança eu posso sentir mais facilmente. Mas qual a questão? Na criancinha menor, no lactente, eu posso fazer a minha palpação com esses 2 dedos, o indicador e o dedo médio, certo? Na barriga dela. Na criança um pouco maior, eu vou utilizar uma mão. E na criança escolar ou na criança maior, eu posso fazer a palpação bimanual, tá certo? Mas quanto mais bebezinha a criança, menos superfície eu quero usar nessa palpação, ok? Além disso, eu tenho que ver o turgor da pele. Eu não vou beliscar a criança, tá? Eu só tenho que dar um puxãozinho assim, utilizando o dedo em pinça, então o polegar e o indicador, porque esse turgor cutâneo, ele tem que estar preservado, ou seja, eu faço a pinça e solto, ele volta ao normal. Numa criança desidratada, ela vai ficar com essa prega cutânea, tá certo? Então, um dos parâmetros de avaliar a hidratação na criança é esse pinçamento aqui. Eu vou pinçar e soltar. Se soltar e a elasticidade da pele tá ok, show de bola, tá hidratado. Assim, não tá hidratado, eu tenho que avaliar as outras coisas, né? Mas enfim, vocês entenderam. Pronto. Cicatriz umbilical, muito importante. Tenho que olhar para a cicatriz umbilical dessa criança, quanto mais novinha ela for, né? Por quê? Porque normalmente eu tenho uma cicatriz seca e epitelizada, com formação da cicatriz umbilical normal, da fossa umbilical, certo? Então, na criança eu vou ver, quanto mais novinha, primeiro ela vai estar com o cordão clampeado, e aí eu vou ter o processo chamado de mumificação. Então, só esse umbigo vai ficar preto, e aí vai cair, e aí vai formar o umbigo normal dela. Esse é o processo de mumificação, que é normal. E no recém-nascido, eu tenho que avaliar se ele tem os vasos arteriais que é para ele ter. Então, vocês estão vendo essa carinha aqui? Vocês lembram dessa carinha? Os olhinhos vão ser as artérias e a boca vai ser a minha veia. Essa criança, ela tem que ter 2 artérias e uma veia, certo? Se ela não tiver, está associada a uma malformação congênita. Ou uma artéria única, certo? Ou então só uma artéria e uma veia, enfim. Então, no recém-nascido, eu tenho que avaliar isso aqui. Ok. Pronto, levem essa carinha para a vida de vocês, tá bom? Lembra dela. E no umbigo, o que é que eu posso achar de anormal, tá certo? Principalmente essas 3. O granuloma umbilical é o mais comum, por quê? Porque quando isso aqui cai, idealmente eu vou ter já um umbigo cicatrizado. Mas pode acontecer de a gente ter esse granuloma umbilical. Então, essa pele ainda está vermelha, como se a gente tivesse arrancado um tampão de uma ferida antes do tempo, sabe? Então, isso aqui pode infectar. Isso aqui tem que ser cauterizado com nitrato de prata, tá certo? Então, se o umbigo dela cair e está ainda muito vermelhinho desse jeito, eu talvez tenha um granuloma umbilical e aí eu vou ter que cauterizar, ok? Muito comum, hérnia umbilical. Isso aqui eu vi a primeira vez numa puericultura do Prosaf. A criança tinha hérnia umbilical e eu nunca tinha ouvido falar daquilo na minha vida, nunca tinha visto. Eu fiquei extremamente alarmado.
eu não lembro com quem eu estava fazendo na época, e acho que a pessoa também não tinha visto. Eu cheguei em casa e falei, mãe, lascou, a gente tem uma criança que ela tem, e aí descrevi. Aí ela riu, ela falou, hérnia umbilical, procurem. E aí descobri. A hérnia umbilical é muito frequente na criança, certo? Nada mais é do que um enfraquecimento desse anel umbilical, e aí eu posso ter uma leve protrusão de alça intestinal, mas tende a se resolver sozinho, certo? Então, vai ter literatura que vai me dizer que até 2 anos eu posso esperar, e dependendo do tamanho, se a hérnia for pequena, às vezes até 8 anos, certo? E aí isso tende a se resolver, ok? Quando é que eu vou operar? Na criança depois de 2 anos, que ainda tem uma hérnia de 4 a 5 centímetros. Então, eu vou ter uma hérnia muito grande numa criança que já está um pouquinho mais velha. Aí eu vou começar a me preocupar. Mas numa criança lactente, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, com uma hérnia pequena, não tem o que fazer aqui, é esperar. E outra coisa, isso aqui é muito mais importante, isso aqui é muito mais urgente, e isso aqui ela tem que ser internada. Eu recebo uma criança no posto e ela está com sinais flogísticos. Não, amigo, não chega a doer, tá? E ela normalmente é mais vista quando a criança chora, quando a criança fica com raiva e faz força. Quando aumenta a pressão intraabdominal, aí ela fica maiorzinha, mas aí depois ela reduz, né? Ela é intermitente, às vezes. Agora, isso aqui não. Isso aqui, quando eu tenho sinais flogísticos, sinais de inflamação periumbilicais, essa criança tem que ser internada. Isso aqui, para fazer uma sepse, é num instante, ok? Então, o sinal de inflamação periumbilical não pode ter. Não pode ter secreção purulenta saindo daquele umbigo. Não pode ter dor e calor quando eu pego, ok? O nome disso aqui é onfalite, tá bom? Não quero ter isso aqui, não posso ter, certo? Então, gente, cicatriz umbilical é muito importante. Nunca esqueçam de olhar para o umbigo da criança. Eu tenho que ver se não está sujo, se essa mãe está lavando corretamente. Como é que a gente lava? Álcool 70%, com algodão, tá certo? Então, esse umbigo ele tem que ser tratado, tem que ser cuidado, ok? Pronto. Outros achados anormais do abdômen, então eu posso ter uma criança com ascite, né? Esse abdômen muito globoso, cheio d'água, com aquelas técnicas semiológicas presentes, né? Um timpanismo acentuado, então quando eu faço a minha percussão, que eu queria só ter um timpanismo, eu tenho um som que é muito alto. Eu posso ter aí que eu esqueci o nome, pneumoperitônio, né? Ou então ruídos hidroaéreos ausentes. Eu não escuto o peristaltismo nessa criança. Pode ser uma obstrução intestinal, por exemplo, né? Além disso, um abdômen tenso, que está distendido e muito doloroso a palpação. Então, lembra, quando eu vou palpar, idealmente não é para ela sentir dor, né? Mas, às vezes, essa dor pode ser só uma gases. Às vezes, pode ser uma coisa mais preocupante, como uma apendicite, né? Então, idealmente, eu não quero ter dor à palpação. Então, hepato e esplenomegalia. Então, eu vejo que essa criança, olha o tamanho do fígado dela. Olha o tamanho do baço dela, certo? Um hepato esplenomegalia. Não quero ter isso aqui. Massas tumorais, a oliva pilórica, que é uma massa que a gente vai sentir aqui mais ou menos na altura do estômago, e aí uma oliva pilórica junto com vômito, eu vou pensar numa estenose de piloro. Enfim, só para dizer que eu não quero sentir massas onde não é para eu ter massas. Além disso, defesa muscular, palpação, né? Então, quando eu vou palpar e de repente aquela região fica muito tensa, certo? Deixa de estar... Oi, amigo, pode perguntar. Felipe levantou a mão. Ai, meu Deus, eu tava falando com o microfone desligado. Em relação àquele teste para verificar a ascite, além de eu inspecionar, né, ver que tem a ascite, aquele teste de colocar a mão na linha medial e enfim, que faz em adulto, pode fazer em criança também, ou não tem necessidade? Pode. Não, pode. Às vezes você vai ver, então, aqui claramente eu tenho uma ascite, mas essa ascite ela pode ser mais discreta. E aí eu faço as mesmas manobras semiológicas do adulto.
O piparote, que é o do, né? Ele só vai identificar a cite mais... Pronto. Ele só vai identificar as cites mais volumosas. Ou a maciez móvel, ela é mais sensível, tá? Pronto. Então, esses são os achados anormais de abdômen. Alguns deles. Pronto. E aí vamos para o aparelho do gênito urinário, tá bom? Abdômen, estamos ok? Certo, tá acabando, gente. Pronto. Então, quando a gente vai avaliar o aparelho gênito urinário, primeira coisa, a gente nunca vai avaliar o aparelho gênito urinário na ausência da mãe e do acompanhante. Primeira coisa. Às vezes, de alguém da equipe da enfermagem ou de alguém, enfim, né? Então, aqui a gente tem que ter todo o cuidado, tanto pela criança, para a criança se sentir confortável, quanto para a própria família, né? Então, a gente quer achar um órgão genital na criança do sexo masculino, certo? Nós estamos falando de gênero. Na criança do sexo masculino, um órgão genital compatível com a idade, né? Um meato urinário centralizado na glande, então aqui o buraquinho da uretra tem que estar bem no meio da glande, de tamanho normal, sem lesão e secreção, então não vai estar saindo nada dessa glande que não seja xixi. Os testículos, eles têm que estar na bolsa escrotal, aqui os 2 testículos, mas cabe uma observaçãozinha que eu vou já fazer, ambos idealmente com o mesmo tamanho. Perdão. Ah, não, tudo bem. Achei que era pergunta. E a ausência de dor à palpação na região escrotal e inguinal. Então, quando eu palpar aqui esse testículo, essa região inguinal, essa criança não é para sentir dor, certo? Então, na criança do sexo feminino, uma formação anatômica normal e um meato urinário entre a vagina e o clitóris. Então, eu tenho que observar, gente, é muito importante. Eu tenho que observar se essa criança, do sexo feminino, ela tem a perfuração vaginal, ela tem o buraquinho da uretra, né? E se essa uretra, ela está entre o clitóris e a vagina, certo? Se os pequenos lábios são compatíveis com a idade. Gente, lembra que a Sarinha falou há algum tempo, de que a criança, ela nasce com alguns hormônios da mãe? Então, na criança que nasce com esse hormônio, a recém-nascida, ela vai ter esses lábios hipertrofiados, certo? Mas aí, com a criança, isso no recém-nascido. Depois que ela é recém-nascida, isso volta a atrofiar, ela volta a ter aquela genitália compatível com a idade dela, e aí isso volta a se hipertrofiar só na puberdade, certo? Então, aqui eu coloquei nessa foto, né? Essa criança, ela tem um lábio hipertrofiado e ela tem uma secreção. Isso é fisiológico, é normal, porque ela está cheia de hormônios, estrógeno e progesterona, que não são dela, ainda são da mãe. Mas aí, conforme ela vai eliminando esses hormônios, isso aqui vai desaparecer, ok? Além disso, eu não posso ter sinais de infecção e de trauma. Então, aqui, esse trauma, a gente faz ali uma observaçãozinha para a violência sexual na criança. Então, tanto na criança do sexo feminino quanto na criança do sexo masculino, eu tenho que avaliar a genitália e ânus, porque eu tenho que ter, eu não posso ter sinal de trauma ali, tá certo? E aí os sinais de infecção, porque obviamente existem infecções, né? Não cabe falar aqui, mas aí eu vou ter secreção purulenta, enfim. Pronto. Achados anormais no menino. Na verdade, em todos eles. Genitália ambígua. Então, aqui eu coloquei uma foto, certo? Aqui existem muitos tipos de ambiguidade de genitália. E aí a gente vai ter os hermafroditismos, verdadeiros, não verdadeiros, mas enfim. Então, uma genitália que eu olho e eu não consigo determinar o sexo da criança. A bolsa escrotal vazia. Então, aqui eu... Não, só no próximo slide. Então, na bolsa do escroto do menino, eu vou avaliar e eu não vejo os 2 testículos. Também, sinais flogísticos, né? Então, sinais de inflamação e dor escrotal, porque eu posso ter um escroto agudo ou uma torção de testículo. Então, não quero ter dor. A criança está com dor, está com o testículo inflamado, eu tenho escroto agudo, tenho que fazer alguma coisa.
Alterações anatômicas do pênis, da vagina ou da uretra, certo? Então, vou já falar de algumas, mas uma delas é essa aqui, ó. Vocês estão vendo o pênis da criança e o escroto. Vocês estão vendo essa prega unindo eles dois, né? Então, aqui é uma malformação anatômica, tá certo? Além disso, sinais púberes precoces, né? Então, uma criança que tem 2 anos com pelos, né? Além disso, sinais de infecção ou trauma, como a gente falou, certo? Então, aqui são achados anormais. No menino, os achados mais frequentes não, mas alguns importantes. A fimose, certo? A fimose, ela pode se apresentar de algumas maneiras e normalmente a gente vai identificar por uma dificuldade da retração Senhor, esqueci completamente o nome, deu um branco. Alguém me lembra? Prepúcio, perfeitamente. A dificuldade de retração do prepúcio, e aí quando ele faz xixi, ou o xixi sai só em gotinha, ou então sai só, né, com aquele jato anormal. E aí lembrando, como a Sarinha me lembrou ontem, que o nosso professor falou. Fala, Sara, do jeitinho que o Álvaro falou. Em pinto de criança, a gente não mexe, entendeu? Se, tiver saindo xixi normal, a gente não mexe. Tem, mães que ficam, sei lá, tentando, né, retrair. Não sei como é que elas chamam, tem um nomezinho lá, mas eu esqueci. E aí, assim, não faz, entendeu? Porque tem uma urgência médica que chama parafimose, que, fica preso o negócio lá, sabe? Ela retrai e não consegue voltar e fica preso, e, é uma urgência médica, e é horrível. Então, assim, não precisa disso. Se tá saindo xixi normal, se não tá saindo essas gotinhas, deixa quieto. Isso. E aí, se tem a fimose, ela vai ser tratada do jeito que é para tratar, né? Não é para a mãe ficar puxando, porque senão, se ela puxar e não conseguir voltar, pode estrangular essa glândula, ok? Além disso, a epispádia e a hipoespádia. Então, como eu falei, eu quero que a uretra ela esteja no centro da glande. A epispádia é quando ela está, o meato urinário, tá vendo aqui, ó, no dorso desse pênis. Isso aqui é muito raro de acontecer. A hipoespádia é mais comum, é quando eu vou ter vou lembrar de baixo, então embaixo, em algum ponto da parte de baixo desse pênis, pode ser mais alto, mais baixo, ou então até perto do escroto, é que eu vou ter o meu meato da uretra. Isso é uma malformação, isso também tem que ser avaliado. Então, lembrando que quando eu avaliar o pênis, eu tenho que ver a inserção da uretra nessa criança. Show de bola? Pronto. E aí a bolsa escrotal vazia, né? É uma coisa que preocupa muita gente. A mãe vai chegar e vai dizer, doutor, pelo amor de Deus, o meu filho não tem um testículo. E aí, né? Você vai se desesperar? Não vai, vamos avaliar. A bolsa escrotal vazia, ela é uma condição que é muito comum na pediatria, principalmente na pediatria das criancinhas mais novas, tá certo? Então, do lactente. Pode ser uma condição normal, que a gente chama de testículo retrátil, que é o testículo tá na bolsa, aí às vezes ele sobe, aí às vezes ele desce. Isso pela própria contração do músculo cremastérico, que a gente chama, que é um músculo que vai, quando tá frio, retrair os testículos, então quando tá quente, solta os testículos, certo? Porque a gente quer manter esse testículo fisiologicamente numa temperatura adequada. Esse testículo, na hora que esse músculo dá uma puxada, ele pode subir, mas aí depois ele desce. E quando você realiza aqui a manobra, você vai colocar um dedinho na região inguinal e vai empurrar esse testículo e você tem que sentir ele chegando aqui e ele fica. Então isso é normal, tende a se fixar mais para frente e eu não preciso fazer nada. Quando é que eu vou me preocupar? É quando eu tenho uma criptorquidia, ou uma ectopia, ou uma monorquia ou anarquia. Outras situações onde esse testículo não está na bolsa, e aí eu tenho que avaliar, certo? Por quê? Porque o testículo fixamente, permanentemente, onde não é para ele estar, ele pode virar tumor, ok? Porque ele fica submetido a uma temperatura corporal que não é adequada para ele. Então, se na criança maior,
se eu não lembro, 6 meses. Se nessa criança com 6 meses, a criança depois de 6 meses, eu avalio a bolsa escrotal, o testículo não é retrátil, o testículo está na região inguinal, eu tenho que operar. Ou eu tenho um testículo ectópico, eu tenho que operar, ok? Então, se a gente pegar no Prosaf, avaliar uma criança de 1 ano e 8 meses, o menino não tem um dos testículos, esse testículo ou está na região inguinal ou está dentro da barriga, aqui eu coloquei a foto de onde ele pode estar, o testículo ectópico, ele vai ter que ser operado, tá certo? Ele não pode ficar com esse testículo onde não é para estar, porque pode virar uma massa tumoral. Aqui eu coloquei outras situações que são frequentes, né? A hérnia inguinal e a hidrocele. A hidrocele é quando ele tem uma coleção de líquido nesse testículo. Aqui eu tenho uma hidrocele bem acentuada, tá bom? Às vezes, normalmente, ela é bem mais discreta, certo? E aí, essa hidrocele, ela também tende a regredir, tá bom? Com o tempo, mas se depois de 1 ano a 2 anos ela não regredir, ela tem que ser operada. A hérnia, não. Gente, levem para a vida de vocês. Lembra que a hérnia umbilical, eu olhei ela, eu vi e eu digo, não, isso aqui tende a desaparecer, não preciso fazer nada agora. Nosso professor sempre fala, hérnia inguinal diagnosticada é hérnia inguinal operada. Então, eu posso ter uma hérnia no escroto, no grande lábio da vagina, na menina, ou então na região inguinal. Essa protrusão do intestino. Se eu identifico essa protrusão nessa região, essa criança ela tem que ser operada. Ponto final. Se essa operação ela vai ser de urgência ou de eletiva, que a gente chama, ou seja, eu vou marcar para daqui a 2 meses, vai depender da situação. Por quê? Se eu tenho uma hérnia encarcerada ou estrangulada, uma hérnia com sinais de inflamação ou até sinais sistêmicos, isso aqui é uma urgência, tá certo? Eu estou tendo necrose ou pelo menos inflamação de alça intestinal nessa hérnia. Eu tenho que mandar essa criança para uma sala de cirurgia. Agora, se eu só tenho essa hérnia e eu não tenho esses sinais de inflamação, ela ainda vai ter que ser operada. Eu só não tenho que mandar ela dentro das próximas 24 horas para a sala de cirurgia. Estão entendendo a diferença? Mas de qualquer forma aqui eu vou ter que operar. Show? Então, se eu vejo uma hérnia no umbigo da criança, eu sei que eu posso esperar. Agora, se eu vejo essa hérnia nessa região, eu não posso esperar. Ok? Pronto. E aí, gente, o sistema neuromuscular dessa criança e dos membros. Isso aqui vai estar associado ao exame de reflexos e de desenvolvimento neuropsicomotor, que não cabe falar aqui, certo? Então, lembra que a gente tem que avaliar o sistema neuromuscular dessa criança como um todo, vendo se ela tem os reflexos e os movimentos esperados para a idade dela, tá bom? Mas aí, lembrando que quanto mais novinha essa criança, ela vai ter esse tônus muscular flexor, e aí eu tenho que avaliar a conformação óssea, se ela é toda simétrica, se ela tem os movimentos voluntários. Por exemplo, numa criança muito novinha, se eu vejo uma assimetria de movimento, ela está com um bracinho todo parado. Ela mexe o outro normalmente, ela tem esse movimento flexor, mas o outro lado dela está todo duro, ela não mexe. Isso pode ser uma fratura de clavícula, que ela teve uma fratura clavicular no trabalho de parto, tá certo? Então eu tenho que avaliar se esses movimentos eles são simétricos, ok? E se ela não apresenta dor quando ela se movimenta. Alguns achados anormais incluem os músculos atrofiados, hipertrofiados, hipotônicos ou hipotônicos, polidactilia ou sindactilia, né? A polidactilia, uma criança que tem um dedinho a mais do que era para ter. A sindactilia, quando ela tem esses dedinhos pregados, né? O genovarum e o genovalgum. Então, o genovarum, quando ela tem as perninhas para fora, assim, os joelhos para fora, desse jeito, ó. O genovalgum, quando a gente tem o contrário, os joelhinhos para dentro e as perninhas para fora. Enfim, isso, o valgo não cavalga. Pronto. E o pé torto congênito, né, que é essa situação aqui, certo?
Então, enfim, avaliar esses membros, ver se eles estão dentro da conformidade e se eles não estão se movimentando, se não tem dor, ok? E aí lembra que isso aqui está sempre associado ao exame neuropsicomotor e eu não vou avaliar exclusivamente só isso aqui. Tem que avaliar dentro daqueles parâmetros que estão lá na caderneta de saúde da criança. Gente, então era isto. A gente tentou... O exame físico da criança, como vocês viram, é muito extenso. A gente teve que cortar muita coisa. Mas, de uma maneira geral, era isso que a gente queria trazer para vocês. Lembrar que a gente não vai avaliar a criança jamais, nem examinar ela isoladamente. O exame físico ele deve ser guiado por uma coleta de história apropriada, uma anamnese muito bem feita, tá bom? E aí lembrar que o Massarinha tinha dito que a criança ela não é um adulto pequeno, ela é o seu próprio indivíduo e seu próprio universo, dotado de particularidades, de potências e de vulnerabilidades, né? Então cabe a gente só vigiar e cuidar para ajudar elas a, dentro daquelas possibilidades dela, que elas possam alcançar uma vida saudável e plena. Tá certo? E aí eu trouxe essa foto, que é a minha foto preferida da vida, desse bebezinho pegando o logo do Prozac, que é perfeito. Tá certo, gente? E é isto. Obrigado pela atenção. Rapidamente as nossas referências. E aí a gente tentou compilar para vocês um documento que, modéstia à parte, está tudo. E a gente vai mandar no grupo, onde a gente tem o exame físico bem destrinchado, bem detalhado. Tá bom? E é isto, certo? Qualquer dúvida, estamos aí. Acabamos de passar por pediatria, então perguntem agora, antes que a gente esqueça tudo. E é isto. Beleza. E aí, tem que ligar a câmera para tirar a foto. Obrigada, meninos, pela paciência. Eu estava achando que vocês iam sair daqui odiando a gente, porque eu disse, Nicolas, isso vai ficar enorme. Tá, hora, Nicolas, acho que isso é mesmo importante, eu posso cortar. Porque é muito função na vida. Não, gente, foi maravilhoso. Deixa eu botar aqui no primeiro slide. Facilmente substituir nossos professores de sênior, sério. Vocês são perfeitos. Ei, verdade, viu? Já podem fazer o concurso aí para trabalhar na UFC. Pois bora. Para, gente, travou. Gente, alguém vai tirar o print, né? Eu posso tirar. A Nicole. Eu vou tirar com a Nicole. Peraí, gente, no 3, aí vocês sorriem. Todo mundo pronto. Não, eu quero vestir uma blusa pra aparecer, gente. Vai, mulher. Ai, meu Deus, eu baixei uma blusa nessa casa. Eu acho que eu não vou participar, porque eu vou ter minha roupa pra lavar agora. É mesmo, né? Baixa só o rosto também. Espera ainda, dá certo. Achei uma blusa. Pronto, gente. Calma. Pois, pronto. Deixa eu só sair aqui a mensagenzinha aqui. Pera. Amiga, 1, 2, 3. Pronto, vou mandar lá no grupo. Mano. Gente, pois é isto. E cheiro. Até quarta. Obrigada, gente. Obrigada. Não, amigo. Beijo. Até os encontros universitários. Vamos passar